Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Bootcamp de Analista de Machine Learning. A gente está falando aqui no módulo 3, Seleção de Modelos de Aprendizado de Máquina. Eu sou a Karen e hoje a gente vai começar o capítulo 5 do nosso módulo. A gente vai falar sobre técnica de validação de modelos. Bom, até hoje, nos primeiros 4 capítulos, a gente falou sobre como avaliar modelos de classificação, de regressão e de clusterização. Agora, a gente vai falar sobre o processo de validação. O processo de validação, ele tende a simular a operacionalização do modelo, para que a gente tenha uma ideia de como os nossos modelos estão generalizando, como os nossos modelos estão funcionando num cenário de dados ainda não vistos durante o treinamento. Nos hands-ons que a gente viu até agora, a gente sempre avaliou os nossos modelos em relação à partição de treino e de teste. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre como essas partições funcionam, por que a gente deve particionar, quais são as melhores formas de particionar e assim alguns algoritmos que ajudam a gente nesse particionamento de forma inteligente. Bom, nessa aula, a gente vai começar falando um pouquinho das técnicas de validação, vamos apresentar alguns conceitos básicos, a gente vai definir melhor o que é treino, o que é teste, o que é validação. E, bom, a gente vai falar um pouquinho do porquê validar o modelo, por que a gente precisa validar o modelo e das etapas de construção da modelagem de um problema. Bom, voltando lá naquele nosso probleminha meio macabro de predição de mortalidade em pacientes infectados com Covid, lá quando a gente estava falando de classificação, e aqui quando eu estiver falando de validação, eu vou sempre usar esse exemplo de classificação, mas ele funciona da mesma forma para regressão e para clusterização, como a gente já viu nos hands-ons para trás que a gente teve até hoje. Eu vou usar o de classificação até por uma questão de facilidade, de interpretação de resultado, interpretação do problema em si. Então, voltando lá nesse probleminha de predição de mortalidade, quando a Laura e o João Pedro eles tinham que prever qual a chance de mortalidade de um novo paciente contaminado com Covid, bom, por que a gente precisa, na verdade, validar esses modelos? Precisa validar porque eu não vou, por exemplo, comprar o modelo da Laura, comprar o modelo do João Pedro e operacionalizar de uma vez. E botar lá no meu hospital, botar lá no meu plano de saúde, botar lá na minha UTI, sem testar, sem saber como esse modelo está se comportando na prática. Então, a gente precisa validar porque a gente precisa entender qual é o comportamento esperado do modelo na situação em que ele tem dados novos, dados que ainda não foram vistos durante a etapa de treinamento. Bom, dado a importância de validação, vamos conversar um pouquinho agora sobre as etapas de desenvolvimento dos modelos. Eu sei que a gente já viu muito disso nos hands-ons, eu comentei com vocês, era sempre aquela etapa que eu falava assim, olha, aqui vamos aceitar e mais lá para frente a gente vai discutir isso. Então, é nessa parte que a gente vai começar a discutir todas as coisas que até hoje a gente aceitou nos hands-ons. Então, todo modelo ele tem 3 etapas de desenvolvimento. A primeira é o treino, a segunda é a etapa de validação e, finalmente, a etapa de teste. Bom, a etapa de treinamento, ela consiste na etapa de construção do modelo, na etapa da modelagem em si. Quando a gente pega lá o nosso conjunto de dados e faz um fit, a gente está fazendo um treinamento do modelo. Essa etapa ela é comumente chamada de etapa de aprendizado, porque é quando o modelo vai ter contato com os dados, vai entender o comportamento daqueles dados e vai criar a nossa caixinha lá, que vai saber responder a nossa pergunta, no caso aqui, a pergunta de se um paciente ele tem mais chance de morrer ou de sobreviver. Bom, essa etapa é quando a gente tenta ajustar o modelo da melhor forma possível, de acordo com os dados que foram fornecidos para ele. Então, a gente, claro, não tem todos os dados do mundo, a gente tem um conjunto limitado de dados, então na etapa de treinamento, a gente vai
ajustar o modelo da melhor forma de acordo com os dados que a gente tem. A gente vai criar o melhor modelo possível, dada a limitação do nosso conjunto de dados, do nosso dataset. Bom, após a etapa de treinamento, a gente tem uma etapa de validação, que é onde a gente busca entender como esse modelo seria operacionalizado, como está a capacidade de generalização desse modelo. Basicamente o que a gente vai fazer é pegar uma parte do nosso conjunto de treinamento, dos nossos dados que a gente usou para treinamento, separar ela na construção do modelo e guardar para a gente ver como que está a predição do modelo, como que está a aplicação desse modelo. O que acontece é como se a gente estivesse fazendo um teste controlado. Então, lá, quando a gente estava nos hands-ons, que a gente tinha um conjunto de treino, um conjunto de teste, e a gente separou por aquela função train test split do scikit-learn, o que a gente estava fazendo, na verdade, era pegar um conjunto que a gente já sabia a resposta, fingir que a gente não sabia a resposta dele, então fingir que a gente não tinha um rótulo, fingir que a gente estava testando aquelas novas amostras, e na verdade o que a gente estava fazendo era validando, já que a gente estava simulando o comportamento do algoritmo na prática, mas a gente já sabia a resposta. Nessa etapa, então, é que a gente aplica aquelas métricas que a gente viu nos hands-on, viu nas aulas teóricas daqui para trás. Então, a gente precisa aplicar as métricas de erro sobre um conjunto de dados que o modelo não usou para treinar. Então, a etapa de validação ela é meio que um teste fake da capacidade de generalização do nosso modelo. Bom, por fim, a gente tem a etapa de teste, que é quando, a gente validou o modelo, escolheu o melhor modelo, o modelo está funcionando, está generalizando de acordo com o esperado, então agora eu posso operacionalizar. Então, é nessa etapa que a gente coloca o modelo para funcionar na prática, que a gente vai colocar ele no hospital, a gente vai colocar ele dentro do plano de saúde, a gente vai colocar ele numa UTI e a gente vai conseguir obter respostas sobre um conjunto de dados que de fato a gente ainda não viu. Então, eu estou lá com o meu modelo sendo utilizado numa UTI, chega um paciente novo, eu pego as características desse paciente, jogo no modelo, meu modelo fala, olha, esse cara tem chance de ter complicações, tem chance de morrer. Então, eu vou e ajo de uma certa forma para tentar evitar ao máximo que isso aconteça. Ou não. Ou eu pego e vejo, não, esse cara aqui ele tem mais chance de sobreviver, então ele tem uma tendência a não ter uma complicação, então talvez eu possa dar preferência na ocupação de UTI por alguém que tenha uma predição de mortalidade um pouco mais alta. Então isso, o modelo ele vai passar a receber dados que ele nunca viu nem no treinamento, ele nunca viu nem na validação, e é quando ele começa a ser operacionalizado, quando ele começa a funcionar num contexto real, num contexto em geral que a gente está recebendo dados a todo momento e está usando esse modelo para validar, ok? Bom, nessa aula então, a gente falou basicamente do porquê a gente precisa validar os modelos e a gente deixou claro agora as 3 etapas de desenvolvimento do modelo. Não faz sentido a gente treinar um modelo e testar direto na operacionalização. Não faz sentido a gente treinar um modelo e validar se a gente não vai colocar esse modelo na prática, a gente não vai operar esse modelo. Então, é importante a gente saber como essas etapas funcionam, saber o que cada etapa faz direitinho para que a gente consiga entender como validar, como que as técnicas de validação funcionam. E na próxima aula, a gente vai falar sobre a primeira técnica, uma técnica mais simples de validação, que é a divisão treino-teste, que é basicamente aquilo que a gente viu com a função do scikit-learn. A gente vai falar de algumas vantagens e algumas desvantagens dessa técnica, vai falar um pouquinho do custo computacional associado, vai falar de cenários diferentes quando a gente tem dados muito grandes, dados desbalanceados, poucos dados, então a gente vai criar uns cenários diferentes para a gente discutir na próxima aula, ok? Até lá então!